Muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores, Sr. Diretor-Geral, caro amigo, Engenheiro Eduardo Diniz, Professor Gomes da Silva. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização o amável convite para estar aqui hoje e falar-vos do programa Horizonte 2020 e também dar-vos os parabéns pela oportunidade e a importância de organizar neste momento este debate. A oportunidade porque estamos a fechar, praticamente na próxima semana, iremos fechar o programa Horizonte 2020, que será votado em Comissão da Indústria, Investigação Científica e Inovação no Parlamento Europeu no dia 28 de novembro. Portanto, pequenos acertos ainda são possíveis, mas temos poucos dias para fazer. E, portanto, daí a altura escolhida ser muito importante ainda e muito relevante ainda para o programa Horizonte 2020. Eu, no Parlamento Europeu, sou membro efetivo da Comissão Indústria, Investigação Científica e Energia, e aí fui nomeada relatora do programa de execução do Horizonte 2020, que não é mais do que o 8º programa quadro para a ciência e inovação, mas a Comissão propôs que ele, pela primeira vez, o programa quadro tivesse um nome, porque até aqui foi o primeiro, o segundo, o terceiro, estamos no 7º, que acaba no fim de 2013, e não é por acaso que propôs que tivesse um nome. É para mostrar que é um programa completamente diferente do programa quadro. É um programa muito mais ambicioso que o 7º programa quadro, porque é um programa que cobre todo o ciclo de inovação. Enquanto que o 7º programa quadro, e todos os programas quadros que têm sido até agora, são programas muito mais centrados na investigação científica, fundamental e aplicada, e desenvolvimento tecnológico. Este vai mais além. Este cobre todo o ciclo de inovação, como eu já disse. E o que é que isso significa? Significa escala piloto, significa demonstração à escala real, à escala industrial, ou à escala agrícola, à escala rural, e mesmo os primeiros passos na entrada, na remoção de barreiras da entrada dos produtos ou dos sistemas no mercado. Portanto, programa muito mais ambicioso, como eu irei descrever, e daí darmos um nome para vincar exatamente essa diferença. Mas eu, além de ser membro do ITRE, sou membro da Comissão dos Orçamentos. Na Comissão dos Orçamentos, nós dividimos tarefas no princípio do mandato e seguimos essas tarefas até ao fim. E no grupo político a que eu pertenço, que é o Partido Popular Europeu, eu sou responsável exatamente por investigação científica, ciência, responsável dos orçamentos, ciência, energia, ambiente e alterações climáticas e espaço. E aí, como exatamente no Horizonte 2020, na ciência, e no espaço, porque temos dois programas, o Galileu e o Programa de Observação da Terra, que estão muito na discussão do orçamento futuro, porque um deles está dentro do orçamento, na proposta da Comissão Europeia, está dentro do orçamento comunitário e o outro está fora. Portanto, o Galileu está dentro do orçamento comunitário e o Sistema de Observação da Terra, a Comissão Europeia propôs como um programa intergovernamental fora do orçamento europeu. Acontece que estou muito envolvida em tudo o que é discussão e conciliação orçamental, nomeadamente nas que estão a acontecer agora, que é uma conciliação orçamental para um orçamento retificativo para 2012, o orçamento para 2013 e nas discussões do orçamento para 2014 e para 2020. E eu, que sou uma pessoa muito otimista, pela primeira vez estou um bocadinho pessimista. Temos tido discussões muito difíceis no orçamento retificativo de 2012 e para o orçamento de 2013. Na sexta-feira passada tivemos uma reunião até todo o dia, das 10 da manhã à meia-noite, que não deu a nada, e na terça-feira era a data limite para acabar o acordo do orçamento para 2013 e a própria reunião que estava agendada para 2013, para terça-feira, foi cancelada, o que significa que a Comissão vai ter que apresentar uma nova proposta para o orçamento de 2013.
e, portanto, estamos aqui um bocadinho numa crise orçamental a somar a todas as outras que já tínhamos na Europa, o que não é uma novidade nada boa e que pode vir a contaminar a discussão para o orçamento de 2014 e 2020. Vamos resolver esta questão, mas não está fácil, e temos, por e simplesmente, um grupo pequeno de países, mas que se recusam a qualquer pagamento, mesmo a pagamentos como no orçamento retificativo, de despesas que já foram acordadas, que já foram executadas e que têm que ser pagas. E eu estou a falar essencialmente do Reino Unido e da Holanda, porque por vezes temos a ideia que há outros países que são muito difíceis, mas não. Têm sido estes dois os que mais nos têm colocado dificuldades nestas negociações orçamentais. E que querem misturar as questões com o orçamento futuro 2014 e 2020 e que nós teimosamente dizemos que temos que separar as coisas, exatamente porque se são complexas, quanto mais complexidade somarmos, pior é. Portanto, a nossa posição no Parlamento Europeu é continuar a preparar os programas e fechar os programas setoriais, ter a nossa proposta de orçamento para cada um destes programas setoriais, dos conteúdos, de prioridades, e encaramos que o que sair do Conselho, por exemplo, no Orçamento Futuro para 2014-2020, na reunião de 22 a 23 de novembro, é a posição do Conselho. Não é a posição final, porque há 3 parceiros, há a Comissão Europeia, há o Parlamento Europeu, há o Conselho. O Parlamento Europeu é uma autoridade orçamental e temos a possibilidade, se o Orçamento Global de 2014 a 2020 não estiver adequado às necessidades da Europa, que nós consideramos que são as necessidades neste momento para a Europa, um orçamento de investimento, um orçamento para ajudar a sair da crise, se ele não for adequado àquilo que nós consideramos ser o básico, estamos dispostos a votar contra o orçamento e aí teremos um orçamento de 2013 a multiplicar por 7, portanto, se fizerem as contas, essa é a nossa linha vermelha, porque abaixo disso não aceitamos, porque podemos sempre recorrer, que não é simples, ficar com o orçamento anual e não plurianual, mas é essa a nossa posição neste momento, que ainda não foi votada, mas que em reuniões da Comissão dos Orçamentos, como tivemos ontem à tarde, é a posição que um maior número de deputados considera mais adequada neste momento, para mostrar também ao Conselho que não é a única instituição europeia e que existe o Parlamento e que existe a Comissão e, portanto, e que o resultado final passa por uma negociação entre as três instituições. Pronto, mas isto são as más notícias, agora vamos às boas notícias. Continuamos a preparar, temos um conjunto de programas muito interessantes. O Horizonte 2020, que é o Programa de Ciência e Inovação, em termos de envelope orçamental, é o terceiro programa em termos de tamanho comunitário. Portanto, segundo a proposta da Comissão, pela primeira vez, o primeiro é toda a política regional, todos os programas relacionados com a política regional. O segundo, e muito perto do primeiro, é o programa da política agrícola comum, e o terceiro é o programa de ciência e inovação, em que a Comissão propõe um financiamento de 8 mil milhões de euros para o período de 2014-2020. O nosso calendário, como vos disse, é aprovar o programa a 28 de novembro, depois começar imediatamente com negociações. O Conselho vai fechar a sua posição sobre o Horizonte 2020 no princípio de dezembro e começar imediatamente com reuniões de conciliação e, portanto, entre o Conselho, Comissão e Parlamento,
ainda em dezembro, com a Comissão, com a presidência cipriota e continuar com a presidência irlandesa e acabar na primavera, tipo março do ano que vem. Não há grandes divergências, não há grandes, dentro do Parlamento Europeu não há praticamente neste momento já divergências. Eu penso que vamos conseguir aprovar o programa com o apoio de todos os grupos políticos, de direita à esquerda, mesmo os grupos mais nos extremos do Parlamento. E, como eu costumo dizer, o único problema é o pequeno senão, é o que é que vai sair do orçamento, não é? Que se correspondesse a um valor muito mais baixo do que a Comissão, aí temos, ou o Parlamento não aceita o orçamento proposto pelo Conselho, ou se existir um acordo para um valor mais baixo do que neste momento está em cima da mesa, não poderia ser este programa. Este programa é muito ambicioso, está desenhado para estes 80 mil milhões, qualquer diferença substancial no orçamento necessitaria de baixarmos as ambições, o que eu acho que é muito mau para a Europa. Então, quais são os principais princípios do Horizonte 2020? Em primeiro lugar, isto foi algo que a Comissão já introduziu, mas baseado num relatório que eu fiz, que foi um dos primeiros relatórios que eu fiz no Parlamento Europeu, e que estou muito orgulhosa, porque foi sempre uma das minhas batalhas. Eu peço desculpa, mas estou com uma grande constipação. É a questão da simplificação. Portanto, este vai ser um programa quadro com regras muito mais simples do que os programas quadros anteriores. O nosso amigo Silva Rodrigues conhece bem e tem feito também uma batalha grande. Nós precisamos de ter regras mais simples para que os nossos stakeholders que concorrem aos programas tenham maior facilidade, e isto é muito importante até para um maior balanço, uma melhor distribuição geográfica dos programas, porque muitas vezes são as instituições com maior dimensão crítica, mais habituadas a concorrer, que tiram maior proveito destes programas, exatamente porque eles são tão complexos, que eles têm grandes instituições que têm grandes gabinetes de apoio à participação no programa quadro, como as grandes universidades, e depois as universidades mais pequenas ou as empresas, as pequenas e médias empresas, têm dificuldades em participar nestes programas. Portanto, uma simplificação nas regras administrativas, nas regras financeiras, o que não significa menos controle, nem menos rigor, pelo contrário, por ser mais transparente, por ser mais simples, é até mais evidente qualquer desvio, qualquer comportamento que não esteja segundo as regras impostas pela Comissão. Depois, como eu vos disse, um programa que cobre todos os passos, todas as fases do ciclo de inovação, desde a investigação fundamental, investigação aplicada, desenvolvimento tecnológico, escala piloto. Elas estão bem definidas, estão definidas pela OCDE, são aquilo que se chama os Technological Readiness Level, e, portanto, nós no Horizonte 2020 adotamos essa definição das várias fases do ciclo tecnológico, e todas elas são cobertas pelo Horizonte 2020. Depois, algo que foi introduzido por mim como relatora, que é o seguinte: o programa quadro, até aqui todos os programas quadros tiveram como
o único critério a excelência científica. E nós introduzimos um conceito no Parlamento Europeu que a Comissão concorda e que o Conselho também gostou desta ideia, portanto vai ficar, que é, além de ter a excelência, ter o caminho para a excelência, aquilo que nós chamamos de Stairway to Excellence. E dizer que não estamos a comprometer a excelência, mas que a excelência não existe só nas grandes instituições que são muito reconhecidas a nível internacional, com grande massa crítica. Porque o que é que acontece, o que é que tem acontecido com o Programa Quadro até aqui? Está muito concentrado do ponto de vista geográfico e do ponto de vista de instituições. Nas universidades mais conhecidas do topo da Europa, nas empresas mais conhecidas também muito no centro da Europa, e muito difícil para uma universidade menos conhecida, mesmo que tenha professores e investigadores excelentes, ou para uma pequena e média empresa num país mais afastado do centro europeu, participar no Programa Quadro. Isto tem sido um facto. E, portanto, nós temos que contrariar esta instituição, esta realidade, não com cotas, não, mas desenhando o programa e as regras de participação de tal forma que as instituições de excelência ou grupos de excelência, mesmo que sejam pequenos, mesmo que sejam menos conhecidos, se forem excelentes, consigam estar em pé de igualdade e consigam participar no Horizonte 2020. Este princípio é simples de enunciar e é muito difícil de pôr na prática. O que nós fizemos foi criar uma parte do programa que se chama Alargando a Participação, Widening the Participation, e em que fazemos sistemas de twinning, em que uma instituição que tem um grande historial de participação concorre com outra instituição que tem que ser de qualidade, mas que é nova ou que tem uma maior historial de participação nestes programas europeus. Fazemos... há um programa muito bem sucedido, que são as European Research Grant. Nós estamos a pôr Return Grants, portanto, para voltar à região de origem, se essa região for uma região em transição, uma região menos desenvolvida. Portanto, estamos a fazer uma série de sistemas dentro do Horizonte 2020 que vão facilitar a participação a regiões e a países que têm tido uma menor participação, que têm, as instituições têm qualidade, mas têm tido mais dificuldade em participar. Outro ponto que a Comissão também, que nós demos grande ênfase no Parlamento, aprofundámos e damos grande ênfase no Parlamento Europeu, que é a filosofia multifundo. Até aqui, a Comissão Europeia, nos seus programas, preferia sempre que um projeto fosse financiado por um programa e que não existissem contribuições de vários programas para um mesmo projeto. Isto até por uma facilidade, para ter maior facilidade de controle das contas e de seguir os projetos. Ora, neste momento, com os desafios que temos pela frente, com programas que podem ser de demonstração à escala real, que vão ser caros pela sua natureza, talvez, e programas que podem começar na investigação mais fundamental, ir para o desenvolvimento tecnológico e para a aplicação e até depois para a disseminação. Portanto, cobrem várias fases. O mesmo projeto cobrir várias fases do ciclo de inovação e ter várias componentes, ter uma componente, como o diretor-geral disse, ter uma componente mais de investigação científica, depois algo que cabe melhor até na PAC e depois algo que cabe melhor até nos fundos regionais. Imaginem um programa à volta do Alqueva que tem tecnologia, que tem parte que pode ser financiada pela PAC, que pode ter pelos fundos regionais do Alentejo. Isso é perfeitamente possível, um programa com dimensão, que seja estruturante e que tenha... E, portanto, nós temos que facilitar que esse projeto possa ser financiado pelo Horizonte 2020, pela PAC e pelos fundos regionais.
queremos facilitar e queremos incentivar que isso aconteça. Para isso, foi preciso simplificar, foi preciso modificar o Regulamento Financeiro Geral da União Europeia, porque muitas vezes quando nós precisamos de simplificar, chegamos a uma barreira que é o nosso Regulamento Financeiro, mas tivemos toda a abertura dos nossos colegas que tratam com o Regulamento Financeiro, para modificar o Regulamento Financeiro e para ter abordagem holística de olhar para um problema, de tentar resolver e de juntar esforços dos vários programas europeus para fazer um programa com massa crítica, um projeto com massa crítica, com várias fases e que seja estruturante para uma região. E, portanto, esta também é uma novidade e é uma novidade que eu penso que nesta área específica que estamos a tratar aqui hoje pode ser muito útil, de juntarmos vários fundos, vários programas para fazer projetos estruturantes, projetos de grande desenvolvimento para determinadas regiões. Fizemos uma grande esforço de complementar o Horizonte 2020 com os fundos regionais. Por exemplo, os fundos regionais atuam antes e depois do Horizonte 2020. Por exemplo, podemos ter um CREN a atuar na capacitação das instituições, dando-lhes capacidades, o equipamento científico, as bolsas, pondo essa instituição em redes regionais e redes internacionais, que depois lhe facilitem concorrer ao Horizonte 2020. E depois, a jusante, os fundos regionais também podem completar o Horizonte 2020, ajudando, por exemplo, nas demonstrações industriais, nas demonstrações à escala local, à escala real e na comercialização, na ajuda à comercialização, ao criar PME, criar startups para comercializar aquilo que foi desenvolvido no Horizonte 2020. Isto é, por exemplo, como é que se pode completar entre os fundos regionais do Horizonte 2020, mas isto é válido também para os fundos agrícolas, é válido para os fundos de ajuda ao desenvolvimento. Estive a semana passada a visitar os grandes projetos que a Europa financia em África, na malária, sida e tuberculose, em que não está em articulação com o Fundo Europeu de Desenvolvimento e que no futuro vai passar a estar, porque há um ponto em que o Horizonte 2020 faz, neste caso é o 7º Programa Quadro ainda a financiar no desenvolvimento de vacinas, mas depois a sua distribuição, a sua divulgação, o chegar onde ela deve chegar, nos pontos mais remotos em África, a ajuda ao desenvolvimento, aí não será a investigação, mas já será os programas de ajuda ao desenvolvimento. Portanto, queremos usar esta política multifundo e global nos vários usando os vários programas que estão à nossa disposição na União Europeia. Agora, sim, em relação à estrutura, nós temos 3 pilares. O primeiro pilar é um pilar de excelência científica, em que não temos prioridades. O cientista que escolhe a prioridade, é mais dedicado à investigação mais fundamental. Depois temos um segundo pilar, que é a liderança industrial. Aí é essencialmente a indústria e as empresas que definem as prioridades. De qualquer maneira, há grandes temas em que a Comissão propôs e o Parlamento trabalhou sobre elas e concordou nas prioridades da Comissão, que a Comissão propôs. São elas a nanotecnologia, materiais e processamento. É a biotecnologia, e, portanto, aqui já está uma área que vos interessa. Portanto, no pilar 2 da competitividade industrial, há toda uma área da biotecnologia mais vocacionada, portanto, para as pequenas e médias empresas, para o desenvolvimento da competitividade industrial europeia, que está dentro do pilar 2. Depois há um ponto importante dentro do pilar 2 que não tem
nenhuma agenda não tem prioridades, que é um instrumento para as PMEs, portanto, que é um sistema mais simples, em que as PMEs não precisam de concorrer em consórcio, concorrem individualmente, e que é um sistema simples, bastante simplificado, para que em qualquer das áreas em que as PMEs podem concorrer. Depois, o terceiro pilar é o pilar dos desafios societais. Aqui, quem define, portanto, enquanto no primeiro não há a agenda de prioridades, no segundo é a indústria, no terceiro portanto, é um pilar para ajudar a resolver os grandes desafios europeus e, portanto, aí é definido pela Comissão Europeia a agenda, validado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Nós aí temos 6 desafios societais. O primeiro é a saúde, o segundo é a segurança alimentar, agricultura sustentável e bioeconomia, portanto, com um valor de financiamento um pouco superior a 4 mil milhões de euros e que está, portanto, toda a área que vos interessa neste momento. Portanto, vou-vos dizer só os títulos e dizer o que é que no Parlamento, quais foram as pequenas alterações que nós fizemos no Parlamento Europeu, porque, na verdade, a proposta da Comissão, e eu dou os parabéns à Comissão, era uma proposta já bem completa. Portanto, tem agricultura e silvicultura sustentáveis. Um dos pontos que nós melhorámos no Parlamento Europeu, eu espero que seja melhorar, é exatamente dar mais ênfase à floresta e toda a fileira, porque não estava muito desenvolvida. Portanto, nós incluímos, eu incluí como relatora e tive o apoio dos meus colegas, uma maior ênfase na floresta. Depois, melhorar a eficiência da produção e a capacidade para enfrentar as alterações climáticas. Proporcionar serviços ecossistémicos e bens públicos, capacitar as zonas rurais e apoiar as políticas e a inovação rural. Depois, um segundo subcapítulo, setor agroalimentar sustentável e competitivo que permita um regime agroalimentar seguro e saudável, com uma parte que é as escolhas informadas do consumidor, alimentos e regimes alimentares saudáveis e seguros para todos, uma indústria agroalimentar sustentável e competitiva. Depois temos um terceiro subcapítulo que é libertar todo o potencial dos recursos vivos aquáticos, em que é subdividido em desenvolver pescas sustentáveis e respeitadoras do ambiente, desenvolver uma aquicultura europeia competitiva, incentivar a inovação marinha por meio das biotecnologias. Depois, um quarto subgrupo, bioindústrias sustentáveis e competitivas, promover a bioeconomia para as bioindústrias, desenvolver biorrefinarias integradas, apoiar o desenvolvimento do mercado de produtos e processos de base biológica e, aqui, o único ponto neste desafio que acrescentei, além da fileira da floresta, foi, portanto, toda esta área estava muito virada para a questão marinha e nós acrescentámos um capítulo para todas as questões que tratam do mar do ponto de vista mais global. Portanto, o mar como fonte de recursos, o mar como as energias relacionadas com o mar e também as questões dos transportes marítimos. Portanto, temos aqui um subcapítulo relacionado com o mar. Portanto, todos estes títulos que eu vos disse, depois têm uma descrição de meia página, que estão disponíveis, estão na minha página, estão na página da Comissão Europeia. De qualquer modo, elas são suficientemente flexíveis, não vão muito ao detalhe, para dar flexibilidade à Comissão, que depois vai desenvolver, em diálogo com os parceiros, os programas de trabalho para cada uma das aberturas de concurso e, portanto, não queremos ser muito prescritivos, porque temos um programa há 7 anos e em 7 anos as questões mudam, mas é importante ter as palavras-chave, porque se não tiver lá
a palavra floresta, depois é difícil, se quiser abrir um programa nesta área, é difícil isso acontecer. Pelo menos ter as palavras-chave dentro do programa que é votado em Parlamento e em Conselho. Portanto, para concluir, nós esperamos que tudo vá correr menos mal na negociação do orçamento. Esperamos ter um orçamento adequado e, para nós, o valor da Comissão é... A nossa posição era um valor mais alto, do Parlamento é um valor mais alto que o da Comissão, mas o da Comissão é absolutamente a linha vermelha para a negociação, o valor que a Comissão atribui. Temos um programa que é ambicioso, que está bem desenhado, consideramos que tem as prioridades corretas, que é mais simples de participar, que está desenhado para que países como Portugal, que têm tido uma participação razoável, mas poderá ser melhor, possam melhorar a sua participação no Programa Quadro de Ciência e Inovação, e vamos esperar que as negociações corram bem para que em janeiro de 2014 possamos imediatamente, a Comissão possa abrir os concursos e Portugal tenha uma grande participação nas várias áreas, e nomeadamente nesta área. Muito obrigada.